Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Carta de Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema: quando o não de Deus é a melhor resposta. Quando o não de Deus é a melhor resposta. Há momentos em que o não de Deus é a maior consolação que podemos receber. Deus nos ama e nos ama a tal ponto que Ele não defere, não atende todas as nossas orações. E exatamente a negativa às nossas orações é a maior bênção que Deus pode nos dar. Deus é Pai, Deus é bom, e Ele sempre tem o melhor para nós. Quando o nosso pedido está na contramão da vontade dEle, Ele diz não, porque nos ama. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos o futuro, e nós nem sabemos o que é melhor para nós. Então, o não de Deus, muitas vezes, é a melhor resposta que podemos encontrar. É a maior expressão da misericórdia de Deus por nós. Josué Rodrigues, pastor presbiteriano e compositor cristão, disse que portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Tem hora que você quer entrar por uma porta e Deus a fecha, e não é sábio arrombar as portas que Deus fecha. Há momentos que Deus abre portas e por elas devemos entrar sem medo. Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre 3 aspectos. Primeiro, os que se queixam sem razão. Segundo, os que pedem sem saber o que pedem. Terceiro, os que se submetem à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro desta temática, eu quero tratar desses 3 assuntos. Em primeiro lugar, os que se queixam sem razão. São muitos, e talvez todos nós que estamos aqui, que sendo nós hoje mais do que éramos ontem, tendo nós mais hoje do que tivemos ontem, sendo nós mais honrados hoje do que fomos ontem, e não obstante isso, ainda nos queixamos. E eu gostaria de ilustrar. Pense comigo em Adão. Em Adão. Antes de Deus formar Adão, ele era nada. Nada. Depois, ele foi formado por Deus e se transformou numa estátua de barro. Então Deus soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Colocou-se em pé e se tornou-se um homem. recebendo as maiores honras, a presidência da terra
dominando sobre todos os animais, a presidência dos ares, dominando sobre todas as aves dos céus, a presidência dos mares, dominando sobre todos os peixes do mar. De tal forma que, a despeito disso, nem Adão nem Eva estavam satisfeitos. Queriam mais. E o que queriam, na verdade? Queriam ser iguais a Deus. Então veja você, que tantas vezes a história do Adão é a nossa história. Anteontem, nada. Ontem, barro. Hoje, homem, tendo a presidência do ar, da terra e do mar. E ainda está insatisfeito. E ainda quer mais. E ainda quer ser igual a Deus. Portanto, ele estava descontente, sem qualquer motivo, sem qualquer razão. Mas me permita um segundo exemplo. Está escrito lá em 2 Samuel 7,8, acerca de Davi: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Notem vocês que o texto não apenas afirma o lugar onde Deus pôs Davi, mas também o lugar de onde Deus tirou Davi. Deus o tirou de trás da malhada, Deus o colocou no trono. Se você olhar a sua história, de onde Deus tirou você? Onde Deus colocou você? Ontem, perdidos, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo, mortos nos nossos delitos e pecados, rumando para a perdição eterna. Hoje, salvos pela graça, lavados no sangue do Cordeiro, habitados pelo Espírito Santo de Deus, habitaremos para sempre com Ele. Então não há motivo para você nem para mim estarmos hoje descontentes. Pense comigo ainda, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. O Senhor Jesus estava mergulhado na sombra da cruz, falando do seu máximo sacrifício, quando eles, por intermédio da mãe, rogam a Jesus um lugar especial, de deferência, de destaque e de primazia. Ontem, empunhando redes, lavando redes. Hoje, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas estão insatisfeitos, querem mais, querem primazia no reino. Estavam se queixando sem motivo, sem razão. Eu pergunto a você, você está satisfeito? Você está grato? Você tem piedade com contentamento? Você se olha no espelho e agradece a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida? Você está grato pela salvação? Você está grato porque está vivo? Você está grato porque tem um teto para morar, tem uma cama para dormir, tem roupa para vestir, tem comida sobre a mesa? Você está grato porque tem uma família? Você está grato porque tem amigos e irmãos? Você está grato porque você pertence à igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? Você está grato porque tem ar nos seus pulmões? Porque seus olhos veem, seus ouvidos escutam, seus pulmões recebem ar, seu coração bombeia sangue e vida para o seu corpo? Você está grato? Nem você, nem eu, nesta noite, temos motivo de queixas ou para ingratidão. Mas vamos ao segundo ponto. Os que pedem sem saber o que pedem. Pedis e não recebeis,
porque pedis mal. Então, quando pedimos mal, Deus indefere. Quando pedimos mal, Deus diz não. Quando pedimos mal, Deus fecha a porta, bloqueia o caminho. Então vamos uma olhadinha nesse segundo ponto. Eu queria aqui trazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos pensar comigo em Raquel, esposa de Jacó. A Raquel, e não obstante ser a esposa amada de Jacó, ela não tinha filhos, ela era estéril. A Lia tinha filhos. As concubinas, Zilpa e Bila, tinham filhos. Raquel não os tinha. E diz a Bíblia que um dia a Raquel diz o seguinte para o seu marido, para Jacó. Lá em Gênesis 30, versículo 1. Dá-me filhos, senão eu morrerei. Preste atenção, não dá-me filho. Ela coloca no plural, dá-me filhos, senão eu morrerei. O que Jacó respondeu para ela? Os filhos só Deus os dá, e só Deus os pode dar. Os filhos são herança de Deus. Mas vejam você, que ela tinha o amor do marido, mas ela queria filhos, porque entendia que ela só podia viver se tivesse filhos. E o que acontece com ela? A sua oração foi atendida, seu pedido foi deferido, e ela teve José. Mas ela não se contentava em ter um filho, ela queria filhos, e já deu o diagnóstico: dá-me filhos, senão eu morrerei. E diz a Bíblia que então vem o segundo filho, atendeu o pedido, no plural, e na mesma medida que ela pediu filhos para viver, ao ter filhos, ela morreu no parto. Eu fico imaginando se Raquel soubesse que ao ter seu pedido atendido, achando que ao ter filhos ela teria razão para viver, porém ao ter filhos ela estaria selando a sua morte, se ela teria feito o pedido, se ela teria prazer em ter seu pedido deferido. Quantas vezes, meus irmãos, nós também não sabemos o que estamos pedindo, achando que o que vamos pedir vai nos dar vida, e o que estamos pedindo vai nos matar. Mas me permita um segundo exemplo. Vocês se lembram de Sansão? Sansão era um nazireu, consagrado desde o ventre. Sansão foi levantado por Deus para ser juiz, o único juiz de Israel que fez carreira solo. Sansão deveria libertar o povo de Israel das mãos perversas dos filisteus. Diz a Bíblia que um dia, ele caminhando por uma cidade, ele viu uma moça filisteia, e ao chegar em casa, ele disse para o seu pai: eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, filho, ela é filisteia, ela tem outros deuses, ela faz parte do povo que nos oprime, tem tantas moças em Israel. E ele respondeu: eu quero esta, porque só desta eu me agrado. E aí você vai encontrar que a derrocada de Sansão decorre do fato dele ter o seu pedido atendido. E esse gigante vai terminar a sua biografia acorrentado, cego, num templo pagão, sendo motivo de chacota, de zombaria, de escárnio. Eu fico a imaginar que se o Sansão soubesse o fim da linha, o final da história, a consequência de ter seu pedido atendido, se ele teria mantido
a sua súplica, a sua oração e ter o seu desejo atendido. Cuidado para você não insistir em alguns pedidos. Cuidado para você não querer arrombar a porta que Deus fecha. Porque muitas vezes o não de Deus é a sua máxima expressão de misericórdia à sua vida. Pense comigo no pródigo. Diz a Bíblia que o filho pródigo chega para o seu pai e pede antecipadamente a herança. E pensou que ao receber a herança antecipada, iria desfrutar de um tempo feliz, de uma vida aventurosa, de muitos prazeres e deleites. E diz a Bíblia que ele vai para um país distante e vive regaladamente, desperdiçando a sua fortuna com a vida dissoluta. E a história prossegue, e a Bíblia nos diz que esse homem, num tempo de crise, e a crise chega, o atingiu de cheio. E o único lugar que conseguiu encontrar foi um chiqueiro, para guardar porcos. Lá está aquele jovem, talvez magro, desfigurado, com roupas sujas, mal cheirosas, com a corneta dependurada no pescoço, colhendo os frutos do seu desejo. Será que se ele soubesse o fim da linha, ele teria pedido para o pai a sua herança antecipada? Notem vocês que muitas vezes, à semelhança do pródigo, à semelhança de Sansão, nós insistimos com Deus, rogando a Ele, naquilo que nós não sabemos que estamos pedindo. Notem mais. A Bíblia fala de Elias, depois de uma retumbante vitória no Monte Carmelo. Diz a Bíblia que o Elias recebe um recado da perversa Jezabel, dizendo para ele que assim como os profetas de Baal haviam sido mortos, que esse também seria o seu destino. E ele teme, e ele foge. E ele entra dentro de uma caverna, e ele quer morrer. Aliás, ele pede para Deus a morte. Ele imaginou que morrer era a melhor coisa que podia lhe acontecer. Que morrer era descansar das frustrações e fadigas. Que morrer era o único caminho alternativo que lhe era oferecido naquela conjuntura de perseguição religiosa e de apostasia. Entretanto, dentro da agenda de Deus, ele não experimentaria a morte. Ele seria trasladado. Ele não enfrentaria o último inimigo a ser vencido. Quantas vezes nós pedimos para Deus o que não sabemos, até insistimos, e ficamos até bravos quando Deus não atende o que nós queremos. Eu pergunto a você, pediria Raquel filhos se soubesse que o ter filhos lhe havia de custar a vida? Eu pergunto a você, pediria Sansão a Filisteia se soubesse que ela havia de ser a causa da sua afronta, da sua cegueira e da sua morte? Eu pergunto a você, pediria o pródigo a herança antecipada se soubesse que o final da jornada seria o chiqueiro mal cheiroso e a fome? Pediria Elias a morte se soubesse que Deus tinha um plano melhor para ele, levá-lo para o céu, trasladá-lo? É óbvio que não. Então eu gostaria de realçar esta verdade hoje aqui nesta noite. Às vezes Deus diz não, e o não de Deus é a melhor resposta que você pode ter dos céus.
O não de Deus é a máxima expressão da sua misericórdia pela sua vida. Mas agora vamos ao último ponto. Os que se submetem à vontade de Deus. Nada tendes, porque nada pedis. Então pedir é a maneira de Deus de receber. Algumas pessoas dizem que oração não muda as coisas. O que eu encontro na Bíblia é que Deus, sendo soberano, escolheu agir por meio da oração. Nada tendes, porque não pedis. Então, se pedirmos, vamos ter. Jesus reafirma isso quando diz assim, nas Escrituras: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Agora, notemos algo aqui. Às vezes nós entendemos equivocadamente o texto. Às vezes a gente entende assim: todo o que pede, recebe o que pede. Isso não está escrito. Isso não está na Bíblia. E ai de nós se tivesse assim escrito. Sabem por quê? Nós não sabemos orar como convém, diz Romanos 8:26. E por que não sabemos orar como convém? Porque não sabemos o que é melhor para nós. O Senhor Jesus Cristo disse que nós, pais, mesmo gostando e amando os nossos filhos, ou mesmo sendo nós pais imperfeitos, se um filho pede para nós um pão, nós não damos para ele uma pedra. Se um filho pede para nós um peixe, nós não damos para ele uma cobra, uma serpente. Se um filho pede para nós um ovo, nós não damos para ele um escorpião. Somos maus. Mas o nosso Pai, que é perfeito e que é bom, só nos dá coisas boas. Por que Deus não atende, então, muitas das nossas orações? Porque às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma serpente, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião que vai nos picar e nos matar, pensando que estamos pedindo algo que vai nos alimentar. Às vezes pedimos para Deus que vai nos matar, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Submeta-se à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Vejam vocês, que nós devemos, com muita alegria e gratidão, acolher com humildade e mansidão a resposta de Deus. Como pastor, eu já tenho acompanhado, e os pastores que estão aqui presentes certamente também já acompanharam, quantas ovelhas, num drama pessoal de coração turbulento, de sentimentos quase que esbraseantes, apaixonados, insistem num namoro turbulento, conflituoso, achando que se aquele namoro terminar, a vida acaba. E a pessoa chora, e a pessoa sofre, mas é melhor chorar uma semana ou um mês do que chorar a vida inteira. Deus que conhece lá na frente, Deus que conhece o futuro, Deus que tem o melhor, diz: não,
não. E nesse não de Deus está a sua misericórdia. Nenhum pai, nenhuma mãe atenderia um filho pequeno, dando-lhe uma faca afiada para brincar. O filho pode espernear, pode chorar, pode reclamar, pode bater o pé. E você diz não. Não. Sabe por que não? Porque eu amo você. Eu cuido de você. Eu sei que se você pegar essa faca afiada, você vai se machucar. Há coisas que você insiste com Deus, e Deus diz, não, eu não vou lhe dar, porque eu sei que se eu lhe der isso, você vai se machucar, você vai se ferir. O não de Deus é a sua melhor resposta. Por outro lado, irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: eu não quero trazer uma mensagem apenas no aspecto negativo. Essa palavra tem um aspecto positivo, de você orar. Nada tendes, porque nada pedis. Então é hora de pedir. É hora de pedir. Eu gosto de uma expressão do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte: oração é para fraco. É para fraco. Por que eu oro? Porque eu sou fraco. Sou dependente. Eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu não sei o que é melhor para mim mesmo. Eu não sei fazer as melhores escolhas. Então você deve orar. Orar pelas grandes coisas, orar pelas pequenas coisas. Orar para começar o seu dia. Orar pedindo sabedoria. Orar para Deus abrir os seus olhos para você ver as portas que Ele está abrindo, as portas que Ele está fechando, porque portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa se abertas ou fechadas por Deus. Orar para que Deus oriente você, qual escolha você vai fazer nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus estudos, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos. Orar para Deus revestir você de poder, para Deus santificar a sua vida, para Deus abrir o seu entendimento, para compreender as Escrituras. Orar para Deus levantar você como um instrumento nas suas mãos, para você, ao abrir da sua boca, haja virtude, haja poder do Espírito Santo para você pregar. Orar e orar. Se nós temos um Pai que é o dono do universo, se nós temos um Pai que é o soberano Senhor da história, se nós cremos que o nosso Deus ouve oração, que Ele atende oração, que Ele responde oração, que Ele intervém na história, então você e eu temos a arma mais poderosa do mundo nas mãos, a oração. Sabe por quê? Porque a oração une a fraqueza humana, a onipotência divina, a oração une o altar da terra com o trono do céu, e quando a igreja ora, Deus responde e manifesta o seu poder da história. Nós estamos num mês, talvez dos mais decisivos da história dos mais de 500 anos da nação brasileira. A igreja de Deus precisa orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a igreja ora, o braço onipotente de Deus é acionado. Os planos do inimigo são desfeitos. A obra maligna é frustrada e a obra de Deus avança no poder do seu Espírito. Eu conclamo você, meu irmão, minha irmã, a nós nos levantarmos como povo de Deus, para buscarmos a Deus em oração, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do universo, Ele é o dono da nossa vida, e Ele responde às orações. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.